oxítona, paroxítona e proparoxítona. Na aula de hoje nós vamos entender o que são essas palavras e ao final desse vídeo você vai conseguir identificar de forma simples e prática as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas da língua portuguesa. Eu sou a professora Eliane Vieira. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita agora e se inscreva, dê o seu like porque a aula de hoje está bastante especial e recheada de exemplos para você aprender na prática. Vamos entender, pessoal, então o que é essa história de oxítona, paroxítona e proparoxítona. O que você precisa pensar num primeiro momento é que as palavras da nossa língua, elas são organizadas. Em relação à sílaba tônica, nós temos uma classificação. Em relação, por exemplo, ao número de sílabas, nós temos uma outra classificação completamente diferente. Quando a gente fala em palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, nós estamos nos referindo à sílaba tônica dessas palavras. Eliane, o que é a sílaba tônica? De uma forma bem simples, a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, toda palavra vai ter uma sílaba mais forte. Não toda palavra, porque tem os monossílabos átonos, mas, de forma geral, as palavras vão ter uma sílaba mais forte. Você pode ter, por exemplo, uma palavra com 3 sílabas átonas e apenas uma sílaba forte. Isso acontece. E aí, dependendo da posição desta sílaba tônica, ou seja, dependendo da posição da sílaba mais forte, nós teremos uma classificação. Então, colocando isso de forma mais visual para você, vamos pensar aqui em uma palavra com 3 sílabas. Digamos que a sílaba tônica esteja aqui, ou seja, a sílaba mais forte está aqui nesse quadradinho aqui. Deixa-me colocar aqui em cima para ficar bem bonitinho aqui para você. Digamos que a sílaba tônica esteja aqui, ó, ou seja, a sílaba mais forte é esta. Então, essa palavra ela vai receber um nome, ela vai receber uma classificação, dependendo, como eu disse, da posição desta sílaba, porque essa sílaba pode mudar de quadradinho, ela pode ficar nesta aqui, ela também pode, deixa-me apagar aqui, ó, ela pode ficar nesta aqui, tanto faz. Dependendo da posição, a gente vai ter, como eu disse, uma classificação para esta palavra. Uma coisa muito importante, como é que a gente vai contar essa sílaba tônica? Sempre será da direita para esquerda. Então, se eu conto da direita para a esquerda, significa que esta sílaba aqui vai ser sempre a última. Vou colocar um U aqui só para você saber que é a última. Esta aqui será o quê? A penúltima. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar assim para ficar mais fácil. A penúltima. E esta aqui será a antepenúltima. Isso aqui é importantíssimo porque quando você for estudar a acentuação gráfica, você vai precisar saber esse conceito aqui. Ou seja, as palavras sempre são contadas da direita para a esquerda e a gente sempre vai pensar assim, ó, a última sílaba é esta aqui, a penúltima é esta aqui e esta aqui é a antepenúltima. É assim que a gente vai pensar. Agora, trazendo isso tudo para a nossa aula, ou seja, a base que a gente tem. Se a palavra tiver uma sílaba tônica e a sílaba tônica for a última, a gente vai dar um nome para esta palavra. Qual será o nome? Está exatamente aqui do ladinho, ó. Oxítona. Então, o que eu quero dizer para você? Que a palavra oxítona terá como sílaba tônica sempre a última sílaba. Então, vou colocar aqui, ó, última sílaba. Então, ó, a sílaba mais forte da palavra oxítona é sempre a última, é sempre aqui. Agora, e se a palavra tiver como sílaba tônica a penúltima, como a gente viu anteriormente? Vou mudar a cor aqui para a gente ter uma representação melhor. Se a sílaba tônica for a penúltima, o nome desta palavra, ou seja, a classificação desta palavra será paroxítona. Então, Eliane, você está querendo dizer que a sílaba tônica da palavra paroxítona é sempre a penúltima? Exatamente isso. Então, deixa-me colocar aqui para você, ó, penúltima sílaba é sempre a mais forte.
Se for a penúltima sílaba, a gente chama essa palavra de paroxítona. Agora, e se for a antepenúltima sílaba? Aqui, ó, a gente vai ter um nome diferente, é óbvio. A gente vai chamar essa palavra de proparoxítona. Então, a palavra proparoxítona tem como sílaba tônica sempre a penúltima sílaba. É isso aí. Deixe-me escrever aqui para você. Sempre vai ser a antepenúltima. Isso a gente sempre está falando da sílaba mais forte. Ah, mas Eliane, e aquele negócio de contar o número de sílabas da palavra? Não tem trissílaba, polissílaba? Não tem isso? Tem. Mas aí a classificação desta palavra não será quanto à sílaba tônica, e sim em relação à quantidade de sílabas da palavra. Quando falamos, de novo, em oxítona, paroxítona e proparoxítona, sempre a gente está falando em sílaba tônica. Vamos ver isso com exemplos? Olha aqui, ó, vamos aprender agora a pegar essa parte teórica que a gente estudou e vamos colocá-la em exemplos. A nossa função, nesses exemplos aqui, é olhar para a palavra e classificá-la. Será que é uma oxítona? Será que é uma paroxítona? Será que é uma proparoxítona? É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Olha só, a primeira palavra é possível. O que a gente vai precisar identificar? A sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. E uma dica que eu quero te dar para você conseguir identificar facilmente a sílaba tônica é chamar a palavra. Eu vou mostrar para você isso na prática. Olha só, a palavra é possível, ou possível. Veja que a sílaba tônica desta palavra está aqui. Porque na hora que eu chamo, digamos assim, esta palavra, eu não chamo assim, ó, o possível. Não foi isso que eu falei. E muito menos o possível. Não foi assim. A gente enfatizou aqui, ó, nesta parte aqui. E se a gente pensar nos nossos quadradinhos, esta parte aqui está onde? Aqui no meio. É a penúltima sílaba. Se é a penúltima sílaba, a gente já aprendeu. É uma palavra, o quê? Isso, paroxítona. É isso aí que você vai fazer para você conseguir classificar as palavras quanto à sílaba tônica. Aí você pode falar assim, mas Eliane, essa matéria é muito básica, não cai em concurso público. Mas preste atenção que para você acentuar corretamente as palavras, você precisa desta base aqui. Então a minha sugestão é que primeiro você assista a esta aula, depois eu vou deixar linkada aqui para você uma outra aula, que é a aula de acentuação gráfica. Vai te ajudar bastante você assistir a essas duas aulas nesta sequência que eu estou sugerindo aqui para você. E já aproveitando o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui, já deixa o seu like, porque é por meio do seu like que eu sei que esse conteúdo aqui está te ajudando. Tudo bem? Vamos fazer a letra B? Tenta fazer sozinho aí ou sozinha. Dê uma pausa no vídeo, identifique se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí, conseguiu? Chamou essa palavra? Bom, quando a gente chama essa palavra, a gente chama assim, ó, o anônimo, anônimo. Então veja que eu coloco mais força na hora de falar aqui, ó. Se a gente pensar naqueles quadradinhos que nós fizemos, veja, esse quadradinho está aqui, ou seja, é a antepenúltima sílaba. Fazendo a divisão silábica, só para você ver aqui, ó, a gente tem o último quadradinho que está aqui, a gente divide aqui, depois a gente divide aqui e depois a gente divide aqui. Então, a gente tem aqui a antepenúltima sílaba. E a gente aprendeu, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, qual o nome dessa palavra? Isso aí, é uma propa, é uma proparoxítona. A propa que eu falo é o que eu chamo lá na rota de estudo para os meus alunos lá de língua portuguesa. Se você é meu aluno ou minha aluna, você já sabe que eu chamo de propa para ficar bem mais fácil. Inclusive, se você quiser participar do nosso curso completo de língua portuguesa, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você
conhecer a rota de estudo, tudo bem? Então é só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos para a letra C, para a terceira palavra aqui dos nossos exemplos / exercícios, porque a gente também está fazendo exercícios aqui. Você está treinando essa teoria básica que você aprendeu anteriormente. Vamos lá, a palavra agora é bicicleta. Quando a gente chama essa palavra, como é que a gente chama? Ó, ô bicicleta! Não, não é assim. A gente chama ô bicicleta. Ô bicicleta! Veja que a sílaba tônica está aqui, da mesma maneira que a primeira palavra. Se a sílaba tônica é a penúltima, significa que aqui é uma paro. É uma palavra paroxítona. É exatamente isso. Vamos para a próxima? Agora é abacaxi. Abacaxi, abacaxi. Veja, quando a gente chama essa palavra, ô abacaxi, a força que a gente coloca mais força, melhor dizendo, na última sílaba. E se a gente tiver mais força na última sílaba, aqui ó, a gente aprendeu. Se for na última sílaba, qual é a classificação dessa palavra? Isso aí, oxítona. Então, abacaxi é uma palavra oxítona. É uma oxi, portanto. Vamos para a letra E, a quinta palavra aqui dos nossos exemplos. Café, café. O café, veja, você coloca mais força aqui. A gente não chama assim, o café. O café, não é. A gente chama o café. Veja, a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, a gente já aprendeu aqui no abacaxi. É a mesma coisa, é uma ox, ou seja, uma palavra oxítona. Agora vamos ver a última palavra. A palavra agora é único. Único, o único. Veja que a sílaba forte, ou seja, a gente coloca maior intensidade aqui, ó, nesta sílaba aqui. Dividindo só para você ver, a gente tem esse penúltimo quadradinho que a gente viu aqui, ó, é o verdinho, a bolinha verdinha aqui. Você pode até fazer isso quando você estiver começando a estudar, para você conseguir aprender de maneira mais prática. Então veja, se a sílaba tônica é esta aqui, ou seja, é a antepenúltima, isso aqui é o quê? Isso aí, é uma propa. Portanto, uma proparoxítona. Então, o que nós fizemos nesta aula é desvendar essa história de sílaba tônica. Às vezes você estuda isso na escola várias vezes, ou já estudou isso, ou já ouviu falar, mas até hoje você não sabia efetivamente o que era uma palavra oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Você viu aqui por meio de uma teoria bem objetiva e de exemplos, eu fiz aqui bem passo a passo para você como você vai conseguir identificar esses tipos de palavras. Se você tiver gostado desse vídeo, o que eu sugiro que você faça agora? Ó, tem um botãozinho vermelho aqui do lado, é só você se inscrever no canal para você receber as nossas próximas aulas. E se você tiver gostado dessa aula bem objetiva sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona e você quer mais aulas objetivas de outros assuntos da língua portuguesa, é só você deixar o seu like. É por meio do seu like que eu sei que você gostou desse conteúdo. E é óbvio que se você quiser estudar comigo de forma mais aprofundada, com mais exercícios e questões comentadas, esses e outros assuntos da língua portuguesa, é só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo para você conhecer a rota de estudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço, bons estudos, boa semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!